Bom dia a todos. Doutora Fernanda, muito obrigado, viu, pelo convite. A doutora Josefa que está aqui também. Olha a Lilian aí, também estudando, estudiosa, doutora Lilian, não para de estudar, viu? Pessoa inteligente, né? Que legal. Bom dia a todos, parabéns para quem está aqui. É um sábado, 9 horas da manhã. Quem está aqui é estudioso, é diferente. Eu falo que é fora da caixinha. Né? Depois falam que é sorte, falar porque as coisas dão certo para ele, para ela. Não é não. Isso é disciplina, isso é querer correr atrás. Então, parabéns para todos que estão aqui, porque é muito mais fácil a gente ficar na cama, ainda mais com esse tempinho aí, do que aqui estudando. Então, parabéns para todos, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar nesse curso, nessa aula. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para quebrar de boatos, né? Em relação ao uso capião, tem muitos boatos bobos, que nós vamos estudar aqui. O primeiro ponto que eu queria trabalhar, infelizmente, na graduação, nós aprendemos 5 ou 6 espécies de uso capião. Na graduação, curso preparatório para OB, e é muito pouco, é muito pouco. É muito pouco porque no Brasil nós temos reconhecimento de pelo menos aí quase 43 espécies de uso capião doutrinárias. Na prática, que já resolveram casos de pessoas que possuem teses em andamento, dentro de ações ordiais, nós temos 36. Então, o que nós vamos falar aqui hoje não é algo, é doutrinário, teórico, não é algo prático. Professor Júlio, mas acho que se eu aprender 5 espécies de uso capião tá bom nada. Já pensou você levar sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha no médico e o médico só conhece 2 medicamentos, 3 medicamentos, 5 medicamentos e tem 40 medicamentos? Perigoso, né? Perigoso. A gente precisa conhecer as ferramentas. Um mecânico de uma aeronave, não, só conheço esse modo de resolver o problema. Não, a gente tem que abrir a cabeça, Infelizmente, a gente percebe também muitos cursos que vendem, você vai ganhar muito dinheiro, muitos dígitos também. Você vai ver, não aprofunda o assunto, deixa a desejar nesse sentido. Então, vamos abrir a cabeça hoje. Abrir a cabeça para poder usufruir do que nós temos de verdade. Vamos ajudar o nosso cliente, vamos mostrar conhecimento, técnica, não só para o nosso cliente, mas também para o juíza, que muitas vezes vai se confrontar com aquela espécie de uso capião e também vai parar para pensar, opa, o que é isso? Isso aqui eu não sabia. Isso aqui eu não sabia. Porque muitas vezes o advogado, a advogada, o cartório deixa de fazer algo por falta de conhecimento, é normal. A ignorância é um negócio terrível, né? A gente tem que correr atrás de informações. Eu nunca vou esquecer, eu tive a minha irmã, teve um problema de saúde, a gente não sabia o que era, a gente achou que, na época, muitos anos atrás, foi uma convulsão. E naquele momento a gente não estava preparado para aquilo. É engraçado que hoje a televisão, a mídia, a internet, o Google, né, o YouTube, mostra tudo. Então a gente tem noção das coisas, mas naquela época não tinha internet desse jeito. E eu lembro que a primeira vez que ela teve uma convulsão, nós entramos em desespero, falamos, perdemos ela. E não era nada disso, era uma convulsão. Então, olha como o fator de não conhecer te leva para o caminho errado, um pensamento errado, um pensamento negativo. Então, vamos lá, vamos abrir a cabeça hoje aqui, tá bom? Muito obrigado a todos os presentes, vamos começar. O que eu quero falar aqui? Regularização de imóveis. Cerca de 70% dos imóveis no Brasil, alguns estados chegam a 76, 77, alguns estados 56, mas, pelo cálculo a nível nacional, 70% dos imóveis são irregulares no Brasil. Isso quer dizer que muita gente tem contrato de gaveta, tem escritura pública sem registrar. Muita gente acha que é dono e não é. Muitas vezes o leigo tem aquele contrato de gaveta com firma reconhecida e já acha que é dono, já acha que é proprietário, e não é. E muitos advogados, eu já vi operadores do direito, falando para o cliente, não, você tem o registro, mas vai ver uma escritura pública. Eles são advogadas de outras áreas, e confunde escritura pública, que é feita pelo tabelião, com uma certidão de propriedade atualizada. Nesse momento do nosso curso, para que possamos avançar, igualar a turma, e todo mundo acompanhar da mesma forma, não podemos mais fazer essa confusão. Registro, só um documento prova o registro, certidão de propriedade, que pode ser matrícula ou transcrição. Cuidado, averbação e registro também são termos diferentes. A averbação são gravames que eu faço na matrícula para gerar publicidade. A averbação, registro é transmissão. É importante isso. Nesse cenário aqui de uso capião e de regularização de imóveis, a gente precisa saber que nós temos justo título de boa-fé. O que é o justo título de boa-fé? Que pode ser usado no uso capião. Algumas espécies obrigam, outras não. O justo título de boa-fé, muitas vezes o sujeito ele não tem o registro, mas ele tem um contrato de gaveta, ele tem uma escritura pública não registrada, ele tem uma carta de rematação, uma carta de indicação, um formal de partilha.
qualquer documento escrito de boa-fé pode ser chamado de justo título de boa-fé. Esse justo título, a gente precisa tomar cuidado. A jurisprudência, os juízes, muitos juízes, juízas, vêm sim nas suas sentenças falando, esclarecendo que aquele documento não serve como justo título porque não tem os requisitos mínimos. Então, merece sim uma atenção especial. Isso quer dizer que muitos colegas advogados, nós precisamos rever nossos conceitos na elaboração de um contrato. Quando eu faço um contrato mal feito, muitas vezes eu, advogado, cobrei por isso, se eu não faço com os mínimos de requisito para que tenha eficácia, eu acabei prejudicando o meu cliente. Imagine você, advogado, advogada, operadores do direito, imagine você foi pago para fazer um contrato, e amanhã depois, numa sentença judicial, um juiz, uma juíza, acaba julgando que seu contrato não tem eficácia como justo título, não serve como justo título. É um contrato mal feito. Olha que situação. O que nós vamos responder para o nosso cliente? Então, cuidado. Quando a gente pensar em contrato, vamos pensar no quê? Os contratos em espécies, contratos previstos no Código Civil e os contratos propriamente de direito imobiliário. O professor Júlio que vos fala aqui, eu escrevo muito sobre direito civil e direito imobiliário. Mas é engraçado, a hora que eu vou parar para escrever sobre direito imobiliário, eu tenho que fazer uma desconectar do direito civil. Porque o direito civil ele é muito abstrato, muitas vezes. E o direito imobiliário é mais dinâmico. O direito imobiliário, nós nos damos melhor com o direito registral, com o direito notarial, porque é muito mais rápido, mais dinâmico. Então, nós temos alguns contratos que são chamados contratos propriamente de direito imobiliário, que todos eles servem como justo título. Contratos em espécies nós achamos no Código Civil. Contratos propriamente de direito imobiliário são os contratos que nós temos no direito imobiliário. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, só que possui conceitos e princípios próprios. Então, dentro desses conceitos e princípios próprios, nós combinamos mais com o direito registral notarial. Alguns contratos importantes aqui que a gente tem que lembrar para poder aprofundar na nossa aula aqui. Compra e venda, pagamento à vista. A doutrina fala que compra e venda, pagamento à vista até 30 dias. Contrato preliminar, é um contrato para fechar um negócio. O contrato que substituiu a proposta de aceite. Hoje, um advogado, uma advogada, um operador de direito que assume uma imobiliária, um departamento jurídico, uma incorporadora, o primeiro contrato que ele vai trocar lá, vai mexer, é o contrato de fato preliminar, porque vai substituir a proposta de aceite. O contrato preliminar é mais seguro para todos, gera eficácia, gera um ato jurídico, gera a proteção da comissão do corretor, da corretora. Então, um contrato preliminar para fechar o negócio. Próximo contrato, cessão de direitos. Cessão de direitos é uma criação recente, uns 6 anos para cá. Cessão de direitos, muitos cartórios, tabeliões fazem esse contrato, porque algumas normativas do Tribunal de Justiça, normas da Corregedoria, proíbem alguns estados de fazerem contrato de posse. O tabelião de notas, para não descumprir o que está na Corregedoria, nas normas da Corregedoria, e para atender às necessidades do cliente, acaba fazendo uma escritura pública de cessão de direitos. Então, existe esse contrato, cessão de direitos. Muito cartório faz e deixa de fazer escritura pública de posse. Existe a cessão de direitos possessórios. Quem compra a posse, quem vende a posse, correto é cessão de direitos possessórios e afins. A cereja do bolo desse contrato, cessão de direitos possessórios e afins, certamente é a cláusula de soma de posse. Se eu vou comprar a posse da Fernanda, ela vai me vender a posse 12 anos. Eu vou querer que tenha uma cláusula de soma de posse. E por quê, gente? Esse é o segredo, esse é o pulo do gato. Porque eu vou fazer o usucapião no dia seguinte no meu nome, com a posse dela, com a posse da doutora Fernanda. Eu vou fazer o usucapião com 12 anos de posse, não 12 anos da minha posse, 12 anos da posse dela. Fantástico isso. E tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. O professor advoga já há alguns anos com uma construtora que nunca construiu nada, acho que nunca construiu uma parede, ele só compra e vende posse. Porque eles sabem o poder da posse, eles conhecem o assunto. Quando eu compro uma posse com um contrato correto, com a cláusula de soma de posse, pronto. Eu estou apto a fazer uma ação de usucapião no meu nome, mesmo que eu tenha um dia de posse, um mês de posse. Além de fazer o usucapião para regularizar esse imóvel, eu também consigo aplicar a súmula 237 para usar esse usucapião como matéria de defesa no âmbito judicial. Ou seja, eu consigo me defender do que possa vir.
uma reivindicatória, uma ação possessória, uma ação de manutenção de posse. A maior segurança para quem compra posse, hoje, um imóvel irregular, é distribuir uma ação de uso capião. Porque já ajuda a regularizar o imóvel e, ao mesmo tempo, já protege, cria uma blindagem, um escudo protetor, conforme a súmula 237. Sem falar que nós temos outros meios. Talvez com o uso capião você consiga pedir uma averbação premonitória, o judiciário, se aceitar, vai ser averbada na matrícula, essa averbação premonitória, que existe uma ação de uso capião em andamento. Feito isso, talvez você consiga desmotivar um investidor a arrematar esse imóvel no leilão. Olha que saída. Que saída inteligente para alguém que seja seu cliente e muitas vezes está perdendo imóvel, está indo a leilão, objeto de leilão. Asta pública em virtude de ação de extinção de condomínio, briga de herdeiros. Pode ser uma saída. O investidor que vai comprar um imóvel no leilão, que vai arrematar, a hora que ele vê a matrícula do imóvel e vê lá a averbação de uso capião em andamento, talvez ele entenda e vai entender provavelmente que é uma fria. Olha como nós podemos usar o uso capião muitas vezes para tomar iniciativas indiretas também. Não podemos pensar no uso capião só com uma ação que regulariza a posse. O uso capião é uma ação que eu consigo trabalhar a matéria de defesa em diversos aspectos. Eu consigo, através do uso capião, trabalhar também muito bem a unificação de área, transformar duas matrículas numa só, ou separar uma matrícula em 3, 4, 5 mais. Então, ela serve para individualizar áreas também. Com o Instituto do Direito de Laje, mais ainda. Eu consigo separar até a parte de cima, a parte de baixo, a parte do fundo, desde que tenha uma entrada individualizada. Olha quanta informação boa. Voltando no contrato de cessão de direitos possessórios e afins, se eu vou comprar um imóvel regular, eu vou vender um imóvel regular, esse é o contrato, hein? Tem cartório, tem alunos na pós, Calil, que faz contrato de posse, escritura pública de posse. Tem cartório já que não faz. Cada cartório tem o seu entendimento. Aquele que não faz escritura pública de posse, cessão de direitos possessórios, normalmente ele faz cessão de direitos, porque não quer mencionar a palavra posse. É uma saída para o cartório, é uma saída para o operador do direito, para o detentor do direito. Cessão de direitos possessórios e afins, quando tem a cláusula de posse, é um contrato maravilhoso, porque eu consigo usufruir muito bem no uso capião. Outro boato que nós temos, para fazer uso capião, professor Júlio, eu preciso ter 15 anos de posse, 10 anos de posse, 5 anos de posse. Não é verdade, hein? Com a soma da posse, que pode ser originária ou derivada, eu posso fazer uso capião com um dia de posse. Já dei um exemplo aqui. Eu posso fazer uso capião com um dia de posse, desde que eu tenha comprado a posse de alguém. Eu comprei a posse da doutora Fernanda, eu comprei a posse da Lília, pronto. Eu posso fazer uso capião no meu nome, soma de posse. Qual soma de posse eu estou usufruindo? A derivada. Derivada é a compra e venda de posse. Originária é a posse do meu pai e da minha mãe, do meu avô e da minha avó também. Tem uma normativa nesse sentido. Professor, eu posso fazer uso capião, então, com a posse dos meus pais? Pode. Dos avós? Pode também. Tem um entendimento jurisprudencial muito forte nesse sentido. A soma da posse pode ser originária ou pode ser derivada. Originária ou derivada. Derivada, compra e venda. Detalhe importante. Eu quero trazer muitas informações para você que está aqui comigo no sábado. Você merece isso. A soma da posse pode ser usada com a posse, a cessão de posse, onerosa ou não onerosa, hein? Professor Júlio, um irmão quer doar para a irmã um imóvel. Aí você, como advogada, vai analisar o caso. Peraí, como que eu vou fazer essa doação? Doação de imóvel irregular? Não dá. A doação, nós sabemos que existe todo o formalismo, né? Escritura pública. E outra coisa, quem quer doar não tem um imóvel no seu nome. Ou seja, o imóvel está irregular. Não dá para fazer, tá? Dá para fazer. Se quem tem a posse, só tem a posse, não tem registro, a saída é o quê? Fazer uma cessão de direitos e afins, cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. O irmão, a irmã, o cunhado, ele consegue fazer uso capião no nome dele, e a regra é a mesma, usando a tese da soma da posse. Esse contrato, muitas vezes é esquecido, a cessão de direitos possessórios e afins. E quando é lembrado só de forma onerosa. Mas nós podemos fazer de forma não onerosa também. E não oneroso, equipare-se a uma doação, né? Entre nós. Não vamos mencionar a palavra doação. Mas nós vamos ter problema de nulidade. Artigo 108 do Código Civil. Mas equipare-se. Como que eu vou doar um imóvel irregular? Doação não dá. Tem que ser cessão de direitos
possessórios e afins não onerosa. Olha como nós temos instrumentos, ferramentas importantes. Quando nós falamos aqui de posse, não efetivamente eu preciso ter 10, 15 anos de posse para fazer uso capião, eu trago também um julgado muito importante do STJ, que traz a possibilidade de a gente fazer uso capião e complementar essa posse no decorrer do processo. É a chamada posse complementar. O que é essa posse complementar, professor Júlio? Ou suplementar? Nós temos uma decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça que permitiu, a partir de 2018, que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Fantástico, né? Fantástico. Ou seja, já tinha a soma de posse, originária ou derivada. E agora surge a possibilidade de usufruir do prazo para uso capião, que pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ou seja, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça traz uma informação que ajuda a sociedade brasileira, ajuda o advogado, cartório, porque eu consigo fazer uso capião sem ter a posse fática concluída. Isso é muito utilizado na seara judicial. Nos cartórios ainda existem algumas discussões, alguns entendimentos que não, mas tem cartório que já pensa que sim. Mas olha que interessante. Eu usufruí do prazo para uso capião que pode ser completado no decorrer do processo. Isso é muito bom. A terceira turma julgou e trouxe um avanço. Economia processual e celeridade processual. O julgado foi com base no quê? Que se o sujeito perder o uso capião, o que ele vai fazer amanhã? Ele vai distribuir outra ação do uso capião. Então, vai perder tempo. Então, vamos aproveitar esse lapso temporal que durou o uso capião, que está durando, para somar. E aí já resolvo o problema, porque não vai bater de novo na porta do Poder Judiciário. Esse julgado é o RESP 1361-226. 1361-226. É o RESP, recurso especial, que foi julgado. Sensacional, né? Muito legal, né? Então, nós temos aqui a soma da posse e a posse complementar. Institutos que vão encurtar esse lapso temporal. E, queira ou não queira, só de saber isso, gente, a gente já consegue fazer muito uso capião que talvez, sem essa informação, a gente teria dispensado o cliente. Ah, não, você não tem 5 anos de posse, não dá para fazer. Eu tenho que analisar. Será que dá para incluir a soma de posse do pai, da mãe, derivada? Será que dá para incluir a posse suplementar? Nós tivemos uma decisão no escritório aqui há pouco tempo. O cliente nos procurou e tinha 4 anos de posse. Nós fizemos a ação de uso capião especial. Ele precisava de mais um ano. A ação durou um ano e meio. Ele ganhou a ação de uso capião. Posse complementar. E ele já tinha passado por 2 escritórios de advocacia e os escritórios tinham dispensado ele. Não, você tem que ter 5 anos. Viu? Ah, mas eu vi na internet que tem a posse suplementar. Não, você viu errado. Ele falou que falaram isso para ele. Você viu errado. Então, cuidado, hein? Nós temos mecanismos para encurtar essa posse, esse lapso temporal. E o advogado, operador do direito, que conhece isso, é muito legal, muito importante. Até para quem trabalha no cartório. Às vezes você atende uma pessoa e a pessoa fala, mas eu queria fazer uso capião. Olha, não dá no cartório. Mas se você fizer judicial, você pode usar até a tese de soma de posse. É uma saída, né? É uma saída porque a pessoa vai embora, mas não vai desmotivada, triste, chateada. Ela sabe que é o meio judicial, não dá para resolver no cartório. Mas pelo menos ela sai com uma saída, uma luz no fim do túnel. Então, cuidado, hein? Importante falar sobre isso. Outro ponto que eu quero tratar também, a soma de posse no Brasil, eu preciso tomar um cuidado. O enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil esclarece que é possível somar a posse, mas eu assumo os vícios de quem eu estou somando. Enunciado 494. O que quer dizer isso, professor Júlio? Somar a posse é maravilhoso. Só precisa tomar cuidado. Um erro muito comum por parte de muitos operadores do direito, hein? Eu até lembrei da posse complementar, eu até lembrei da soma da posse, fui clínico nesse sentido, mas eu esqueci do principal. Eu só falo da posse, do autor da ação, da autora, do requerente, mas eu esqueço de falar de quem eu estou somando a posse. Esse enunciado deixa bem claro isso. O enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil deixa muito claro isso. Quando eu somo a posse, de quem eu estou somando a posse, eu vou assumir esses vícios. E isso é um entendimento correto também, né, gente? Porque tem muito advogado que até lembra da soma da posse, mas não junta um documento provando a posse de quem está somando.
Se eu uso a tese da soma da posse, eu sou obrigado a provar a posse de quem eu estou somando. Ah, professor, mas é impossível. Se é impossível, eu já não consigo usar a tese da soma da posse. Existe um entendimento doutrinário e jurisprudencial que não necessariamente eu teria que ter um contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse. Eu poderia pedir a soma da posse e trabalhar isso por fora. Ou seja, eu correria atrás de pessoas para assinarem declarações dizendo que aquela pessoa tinha a posse, aquela pessoa que me vendeu. Isso quando eu esqueço dessa cláusula de soma de posse. Dá muito mais trabalho, o risco é muito grande. O ideal é que a gente tenha um contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse. A partir do momento que eu uso a tese de soma de posse, eu preciso provar a posse de quem eu estou somando, com conta de água, luz, declarações. E além disso, se a pessoa estiver mentindo ou tiver algum vício, pronto, vai sobrar para mim. Que vício, professor Júlio? Vamos lá. Então, eu estou usando a tese da soma da posse. Eu comprei a posse da Fernanda e a Fernanda não me contou nada, mas a Fernanda tinha um contrato de comodato. Eu distribuí a ação de uso capião no meu nome, todo feliz. Fernanda, 15 anos de posse. Falei, essa ação não vou perder. Soma de posse, está no Código Civil, está no enunciado, eu vou ganhar. Só que aparece alguém que se habilita no processo como terceiro interessado ou na contestação e fala, opa, você está somando a posse com a Fernanda, com a doutora Fernanda. E a Fernanda não contou uma historinha para você. Ela tinha um contrato de comodato. Pronto, meu uso capião cai por terra. Cai por terra porque os vícios de quem eu estou somando a posse, eu vou assumir. Então, cuidado, a soma da posse é algo maravilhoso. Perfeito. Eu diria que quase perfeito. Mas se eu não prestar atenção de quem eu estou somando a posse, posso ter dor de cabeça, posso ter problema. Cuidado. Vamos lá. Falamos aqui da cessão de direitos possessórios e afins, cessão de direitos, contrato preliminar, compra e venda, pagamento à vista. Vamos para o próximo contrato, que também é reconhecido como justo título e boa-fé. Todos esses contratos que nós estamos falando aqui são os contratos propriamente de direito imobiliário. E aí eu trago para você mais um contrato. Compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda também é um contrato que nos interessa muito, porque é um contrato que eu estou comprando ou parcelado direto com o proprietário, proprietária. Existe uma obrigação de fazer, ou recíproca, ou de um dos lados. Eu comprei e tenho a obrigação de pagar. Compromisso de compra e venda. Ou eu comprei, já paguei, mas quem está me vendendo ficou de entregar alguma coisa, um puxadinho, alguma coisa, um portão novo. Compromisso de compra e venda. Fato que compromisso de compra e venda, o bem já existe, do jeito que está. Quando eu falo de promessa, que é o outro contrato, é a compra e venda de uma expectativa de direito. Eu estou comprando algo que não existe ainda. A construtora, a incorporadora, quando tem um jurídico que gosta dessa parte contratual e entende, não vai fazer compromisso de compra e venda, vai fazer o quê? Promessa. A partir do momento que o empreendimento foi construído, já tem a BITS, pronto, aí já mudou. Aí o contrato passa a ser o compra e venda, pagamento à vista até 30 dias, ou compromisso. Ou alienação fiduciária se tem algum banco no meio. Aí é diferente. Mas fato é que compra e venda e promessa, para nós aqui do direito imobiliário, direito registral notarial, são contratos diferentes. Ambos são contratos que são aceitos como justo título de boa-fé. Mas são contratos diferentes. A sua essência é diferente. O ideal é que o contrato, o título e o objeto combinem. Quando eu olho um contrato e vejo lá, compra e venda, se o contrato está correto, eu já sei que esse contrato é pagamento à vista. Se não é, tem algo de errado. Tanto é que é uma tese para nulidade. Erro de objeto, o nome da tese. Erro de objeto. Tese que já ficou bem pacificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, hein? Erro de objeto. O que é erro de objeto? É um título que não bate com o objeto do contrato. Muitas ações de nulidade nesse sentido, procedentes, e muitos cartórios já negaram também o registro em virtude disso, erro de objeto. Na prática, nós não usamos só a teoria. O contrato tem que ter capacidade, objeto lícito, que nós sabemos. Aprendemos lá em processo civil também, não só em direito civil, mas em processo civil também. Mas na prática, um outro requisito de aplicabilidade e eficácia é o título bater com o objeto. Se o título não bate com o objeto, existe um vício grave, objeto de nulidade. Então, olhei, compra e venda, já sei que é pagamento à vista. Eu vou ver o objeto, tá certo? Ótimo. Compromisso. Compromisso eu sei que tem uma obrigação de fazer, ou recíproca, ou de um lado ou do outro, ou do comprador ou do vendedor. Eu já sei que é compromisso. Quando eu olho promessa de compra e venda, eu já sei o quê? Eu já sei que é um imóvel na planta.
ou um apartamento, ou um sobrado. É o correto. Cessão de direitos possessórios. Eu li o título, cessão de direitos possessórios e afins. Eu já sei que trata-se da transação de imóvel irregular. E olha como é importante essa informação, porque quando o advogado, o operador do direito, orienta o seu cliente a fazer um contrato, ele pode induzir o seu cliente até erro, até crime. Eu tenho uma chácara grande, uma fazenda grande, e eu quero fazer loteamento. Eu vi que na internet que isso é lucrativo, e olha só, vou levar o nome de loteador. Aí você coloca uma faixa, venda de loteamento. Pronto, é crime. Loteamento irregular, né? Então, talvez, se você faz uma topografia, separa muito bem o terreno e sai vendendo por cessão de direitos possessórios, já não vai tipificar o crime. Olha como orientação você pode colocar o seu cliente numa situação de risco, né? Criminal, inclusive, não só civil. Então, nós temos saídas aí importantes. Outro contrato que eu queria falar com você. Cessão de direitos hereditários. Muita gente não tem condições de fazer inventário, porque é caro, é oneroso. Professor, então não tem o que fazer. Tem. Quem não tem condições de fazer inventário, qual que é a saída que nós vamos dar para o nosso cliente? Ele vai vender o que tem, os seus direitos hereditários. Só que é um contrato totalmente formalista. Tem que ter escritura pública, anuência de todos os herdeiros, porque senão não vale nada. Tem que seguir o artigo 108 do Código Civil. Cessão de direitos hereditários. É melhor comprar posse, dependendo da situação, do que comprar direitos hereditários mal comprados. O que é comprar direito hereditário mal comprado? Comprar sem escritura pública, comprar sem anuência dos outros herdeiros. Cuidado, hein? Investidores de imóveis irregulares, que tem muito no Brasil, preferem comprar a cessão de direitos possessórios, com base no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, do que comprar direitos hereditários mal comprados. A posse, na prática, de 15 anos para cá, ganhou um novo conceito. Nós aprendemos posse na graduação de forma equivocada. Além de aprender só 5 espécies de usucapião, e olha lá, na graduação de Direito, que é muito importante, senão a gente não estaremos aqui, mas também aprendemos o conceito errado de posse. Na prática, a posse é sui generis. Sui generis. É um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos. Sui generis, com base no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, hein? 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é sui generis. Inclusive, quando você faz uma usucapião e sai um despacho, fez inventário, apresente a prova que fez inventário. Essa é a tese. Juiz, juíza, todo respeito, data vênia, né, que a gente usa. Estou fazendo usucapião porque o meu cliente tem 15 anos de posse, 10 anos de posse. Não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer usucapião. A posse é um direito sui generis, enunciado 492. O judiciário erra muito em relação às ações de usucapião. Muito menos que o cartório, porque o cartório é estudioso. Senão a Lili não estava aqui com a gente. Para acordar ali. O cartório não para de estudar, né? Quem trabalha em cartório é fera. Difícil. Quem não é estudioso do cartório não aguenta, né, Lili? Vai embora, né? Pede para sair, tropa de elite, né? Doutores, agora o judiciário às vezes não é tão estudioso assim, não. Vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontram, né? Mas você, advogada, vai fazer um usucapião totalmente inseguro. Sai um despacho. Você é obrigado a fazer no cartório. Pronto, você já desiste da ação. Não, você não é obrigado a fazer no cartório. Está muito bem classificado, não só no provimento 65, mas também na doutrina da jurisprudência, que não é pré-requisito eu fazer o usucapião no cartório para depois fazer no judiciário. Também não é pré-requisito eu fazer a adjudicação compulsória no cartório para depois fazer no judiciário. Cuidado, hein? Muitos advogados mal preparados, o primeiro despacho, já desiste da ação. Já desiste da ação. Outro detalhe importante também, a gente tem que conversar sobre isso, importante. O juiz, você distribui a ação, primeiro despacho, apresente o inventário formal de partilha. E aí você não sabe conduzir. É onde você acaba desistindo da ação também. Ainda mais se o juiz ou a juíza coloca lá, sob pena de extinção. Tem gente que começa a chorar, o professor faz muita mentoria. Eu já atendi advogado aqui chorando. Eu uso campeão do meu irmão, da minha irmã, eu vou passar vergonha na família. Eu falei, calma, não, mas está aqui, está escrito, professor Júlio, está escrito aqui, ele vai extinguir. Eu falei, vamos lá, vamos usar a tese do enunciado 492. É verdade. Então, a advocacia precisa se preparar melhor. Precisa. A gente compra uma ideia que o judiciário sabe tudo, não erra, e não é verdade. Eu acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para saber que erra e erra muito. Faz divórcio, sai
sai lá, pede a procuração, sendo que o divórcio é consensual, sai sentença falando de pensão, filhos, o casal nem filho tem. É verdade. Ou a gente ganha uso capião judicial, depois não consegue registrar porque o judiciário não mandou para o cartório. Você tem que entender que é um sistema e todo mundo erra nesse sistema. E quanto mais você for bem preparado, você doutor, doutora, certamente vai errar menos. Pelo menos você vai ajudar, vai contribuir. Importante, hein, falar sobre isso, hein? Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A originária e a derivada. Originária, nós temos vários outros conceitos, mas nesse momento o que interessa para nós, de fato, é o uso capião. Derivada é a transmissão da propriedade, que inclusive é a adjudicação compulsória é forma derivada. Vamos lá. No uso capião, o básico. Nosso cliente tem que ter a posse, mansa e pacífica, e animus domini. É o básico, para pensar em uso capião. E aí eu quero também trabalhar com vocês nesse início aqui, o primeiro juiz da causa, quem que é? Nós já conversamos sobre isso numa palestra, para quem foi na palestra. O primeiro juiz da causa somos nós. O problema do advogado, advogada, que ele pega a documentação do cliente e já manda para o cartório, como se fosse batata quente. Atrapalha a sua carreira como advogado, advogada, porque o teu nome atrapalha a vida do cliente e atrapalha o cartório. Nós temos que analisar com cuidado qual procedimento nós vamos escolher. Para regularizar um imóvel no Brasil, nós temos 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Judicial, nós temos várias ações. Ação de adjudicação compulsória, ação antiga, ação que eu vou obrigar o vendedor a transferir para mim, porque eu paguei. Ação muito antiga, depois passou a ser utilizada a inversa. O vendedor pode fazer contra o comprador, para obrigar o comprador a transferir, porque acontece dos dois lados. Nós usamos a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer, porque a obrigação de fazer não vai resolver nada. A obrigação de fazer, o judiciário pode condenar o vendedor ou o comprador sob pena de multa a transferir. Mas se mesmo assim ele ou ela não transferir, não vai resolver o problema. A adjudicação compulsória resolve porque o juiz vai expedir uma carta de adjudicação, o juiz ou a juíza. Nós vamos pegar essa carta de adjudicação e vamos registrar no cartório. Então vai resolver o problema do nosso cliente. A adjudicação compulsória, que pode ser utilizada na forma inversa, é uma forma de regularizar imóveis. Judicial. Uso capião judicial, mais 36 espécies. A ação de divisão de terras ou demarcação também é uma ação que podemos usar para regularizar imóveis. Também podemos utilizar, sim, uma ação importante, que é a retificação em estupro público. Nós sabemos que podemos fazer extrajudicial, mas podemos fazer judicial também. Olha quantas ações nós temos para regularizar imóveis. Quando nós vamos assumir um caso para regularizar imóveis, nós temos que analisar se é caso de uso capião. Se é caso de extrajudicial, se é caso de administrativa, a regularização. Quando nós erramos a escolha, por falta de conhecimento, vamos prejudicar o cliente. Na maioria das vezes é uso capião. Porque se o nosso cliente tem 15 anos de posse, 20 anos de posse, 10 anos de posse, nós não vamos brincar com ações de risco. A adjudicação compulsória se torna uma ação de risco. Se você nunca fez uma adjudicação compulsória, saiba que muita gente que fez ou faz não consegue regularizar, não consegue registrar. Eu quero dizer para você que está assistindo a aula aqui, que você ganha a ação de adjudicação compulsória, na hora de registrar no cartório você não consegue registrar a carta de adjudicação. E aí qual que vai ser a saída? Você fazer uso capião. Mas será que o seu cliente vai entender isso? Como que você vai abordar isso com o cliente? Como que você vai falar isso para ele? Ó, meu cliente, ó, tudo bem? Tem uma notícia boa ou uma ruim? A boa é que nós ganhamos a ação de adjudicação compulsória. Ah, parabéns, doutor, parabéns, doutora. E a ruim? A ruim é que eu não consegui registrar. E o que significa isso? Significa que continua na mesma, seu imóvel é irregular. E agora? Agora tem que fazer uso capião. Ah, tá, você não vai cobrar nada. Aí começa aquela briga. Não, eu vou, porque é uma nova ação. Não, eu não aceito pagar. E começa aquela briga. Então, você escolher a opção correta é muito importante. A adjudicação compulsória, você vai usufruir dela quando é uma situação que tem um contrato bem feito. Não precisa existir a averbação, porque a gente já sabe que tem até súmula sobre o assunto, que independente da averbação, do registro, né? A súmula fala em registro. Mas você precisa analisar o contexto. Principalmente o cartório, conversar com alguém para poder te ajudar, talvez, mas com propriedade, não pentelhar a linha lá sem propriedade, né? Querer uma consultoria jurídica, né? Gente, com muito carinho, vamos estudar mais esse tema. Tem muita gente fazendo bobagem.
Hoje em dia está na moda agora a regularização de imóveis. Até que surgiram vários cursos, né? Curso que você vai ver, a pessoa nunca regularizou um imóvel na vida, mas está lá vendendo curso. Coloca lá no cartão, especialista em regulação de imóveis, especialista em direito imobiliário, mas nunca fez uma ação de escapião, judicial, extrajudicial. A gente precisa ter responsabilidade com o que a gente faz, com o que a gente fala. Doutores, cuidado, analise se é caso judicial. Se for judicial, analise qual ação você vai usar. Qual instrumento você vai usar. Nem sempre é o escapião, talvez seja realmente outra alternativa. Estamos falando de um caso que talvez a matrícula tem sobreposição de matrícula, uma matrícula em cima da outra. Não é o escapião. Talvez uma retificação de área resolva. Se não for possível extrajudicial, judicial. Talvez uma demarcação de terras, quando envolve direito de vizinhança, 3S, saúde, segurança e sossego. Qual que é o alicerce de direito de vizinhança? Os 3S, né? Saúde, segurança e sossego. Tá vendo que tem uma briga de direito de vizinhança ali. Ah, não, essa área é minha. Não, essa área é minha. Demarcação de terra. Porque nessa ação vai ser demarcada a terra. E na mesma ação eu posso acumular o pedido e fazer a divisão. Então não é caso de usucapião. Cuidado, nem sempre é caso de usucapião, mas muitas vezes é e você não pode usar outra medida. Existem vários instrumentos judiciais para regularizar imóveis, hein? Falamos de vários aqui, mas existem outros. Vamos lá para o extrajudicial. No extrajudicial, temos o divórcio com partilha de bens. Partilha de bens regulariza imóveis também, que foi um sucesso, é um sucesso. O inventário extrajudicial, que é um sucesso também. Surge o escapião extrajudicial, muito legal, baita alternativa. E agora a dedicação compulsória extrajudicial também. No âmbito administrativo, nós temos também a requisição. Requisição. O que é requisição? Eu faço um requerimento à prefeitura, à comissão de regularização fundiária, para regularizar a planta lá na prefeitura. Se eu conseguir regularizar lá na prefeitura, através de requisição, eu vou ter acesso a uma certidão de regularização ou retificação de área. Eu pego essa certidão de regularização de área ou retificação de área e consigo fazer o registro no cartório de imóveis, se tudo correr bem. Chama requisição. É uma regularização administrativa. Mais uma regularização administrativa que eu quero que você saiba. REURB. REURB, essa você já ouviu. REURB. Como que eu faço a REURB? Faço um requerimento, seguindo todas as regras do artigo 319 do Código de Processo Civil. Vou endereçar a Comissão de Regularização Fundiária do município, da prefeitura. A prefeitura, como se fosse um usucapião. Como se fosse um usucapião. Vou juntar documentos que provam a posse, planta, melhor descritivo atualizado. Essa comissão, se for uma comissão séria, nós sabemos que no Brasil tem muitas comissões boas de regularização fundiária, mas tem muitas comissões de fachada que não existem. Na verdade, tem a comissão, mas só no papel. Se essa comissão existe de verdade, ela vai pedir para emendar com documentos, como se fosse um juiz. Você vai emendar com novos documentos, novas informações. Se o pedido de REURB for deferido, vai ser expedida uma certidão de regularização fundiária. Certidão de regularização fundiária. Você pega essa certidão de regularização fundiária, faz um requerimento no cartório para fazer o registro. Cartório, tudo prenotação. Tem que fazer o requerimento. Se o cartório registrar a certidão de regularização fundiária, o efeito é originário. Como se fosse o usucapião, originário. Esse é o entendimento majoritário. Ou seja, o imóvel está regularizado através de um formato administrativo, REURB. Então tem requisição e tem REURB. A requisição é para consertar vícios. Normalmente os cartórios não aceitam. Existe falta de treinamento, existe falta de conversa, o sistema não é integrado. Agora a REURB já é mais conhecida. Tem dado certo. Tem cartório que depois também não registra porque entende que a prefeitura errou. Então, importante. Olha como nós temos 3 caminhos, no mínimo, para poder fazer regularização de imóveis. Judicial, extrajudicial e administrativo. Outra situação que eu quero falar com você. Regularização registral é uma coisa. Regularização administrativa é outra. Muitas vezes o cliente chega no cartório, quer fazer uso capião extrajudicial, chega lá no escritório de advocacia, você tem que explicar para ele, ó, você vai regularizar a matrícula. Você vai passar, através da posse, você vai conseguir regularizar a matrícula, você vai se tornar proprietário. Mas na prefeitura depois você vai ter que correr atrás para regularizar lá. O sistema não é integrado. Então nós temos um problema onde muitas vezes em alguns municípios o imóvel está regularizado registralmente e irregular na prefeitura e vice-versa.
O sistema não é integrado. Não é porque eu regularizei no cartório, está regularizado na prefeitura ou vice-versa. É possível estar regularizado na prefeitura e regular no cartório, ou vice-versa. Então, a gente precisa explicar isso para o cliente, porque o leigo, na cabeça dele, regularizou o imóvel, regularizou tudo. E não é. Porque senão depois ele vai achar que você deixou a desejar na prestação de serviço. E quanto mais claro a gente for, melhor, né? Para evitar dor de cabeça. Então, regularização registral é uma coisa, regularização administrativa é outra. Quando nós falamos aqui de regularização, eu já falei aqui de vários temas importantes, mas não dá para esquecer também o desmembramento, o desdobro, unificação de imóveis. O desdobro, gente, é a divisão física de um lote urbano, imóvel, dotado, né, de infraestrutura básica, em 2 ou mais lotes menores, respeitando sim a legislação municipal. E o desmembramento é a divisão física de uma gleba rural ou urbana, porção de terras que não possui a infraestrutura básica, em 2 ou mais glebas menores, que posteriormente se tornarão, sim, imóveis com matrículas autônomas. A unificação também, unificação de imóveis, ela pode ser classificada assim como a junção de 2 ou mais imóveis de matrícula distintas para se tornarem um único imóvel, que terá matrícula própria, desde que esses imóveis sejam contínuos e pertencentes aos mesmos proprietários. Então, também é importante para poder entender regularização de imóveis, entender esses termos, esses conceitos, para a gente não errar. O desdobro, normalmente, eu vou fazer de imóvel urbano via requerimento de averbação, assinado pelo proprietário, com firma reconhecida, planta do desdobro, assinada pelo proprietário, responsável técnico, com firma reconhecida, memorial descritivo, os lotes assinado pelo proprietário e o responsável técnico, com firma reconhecida também. Tem que ter a RT, a RRT, a TRT, assinada pelo proprietário e responsável técnico. Se o imóvel, gente, urbano, eu preciso do documento expedido pelo município, exemplo, certidão, do espelho do número do IPTU, também um documento solicitado. Declaração do valor venal ou do mercado de cada imóvel, se for, né, valor fiscal estiver com flagrante discordância, também com a realidade do mercado. Anuência do município em relação ao desdobro, também necessário. Então, esses são os documentos ali para a gente conseguir trabalhar com desdobro. É importante, não vai passar nada hoje, hein? Vamos lá. Entendendo isso e essas diferenças, fica mais fácil de regularizar imóveis. Fica mais fácil de acertar o que eu vou fazer. Veja que a gente conversou aqui sobre contratos imobiliários, várias teses de regularização de imóveis. Fica mais fácil. Fica mais fácil de eu dar um parecer correto. Agora vamos trabalhar juntos aqui com o uso capião. Professor Júlio, chega um cliente no escritório, chega um cliente no cartório. Como que eu vou saber se é caso de uso capião judicial ou extrajudicial? Claro que a gente pode checar outras coisas também. A prática, né, nos demonstra, a prática nos ensina muito. Mas o primeiro passo, na minha humilde opinião, nós temos que checar o quê? Os requisitos. Não dá para falar de uso capião sem checar posse, mas pacífica nos nomes. A posse, nós temos que lembrar aqui que ela pode ser direta, indireta ou alternada. Hein? O que é a posse alternada? Eu falo até nesse meu livro aqui da posse alternada. Aí o livro aqui, ó. Posse alternada quer dizer o quê? Tomar conta. Muitos advogados, advogadas continuam achando que para fazer uso capião tem que ter a posse direta, tem que morar lá, tem que ter comércio. E não é verdade. O Supremo já decidiu, já tem normativa sobre esse assunto, que para uso capião a posse pode ser direta, então eu tenho comércio, eu moro, pode ser indireta, eu alugo, eu empresto, mesmo assim eu faço uso capião e ainda junto o contrato lá, porque eu não sou inquilino, eu sou locador. Se a pessoa paga aluguel para mim, eu me sinto proprietário, estou provando um animus domini. E também a posse alternada. Posse alternada, mais ou menos assim. Eu coloco um cadeado e apareço uma vez por mês para limpar, fazer manutenções. Não existe um lapso temporal certo, mas eu consigo demonstrar que eu tomo conta, que eu faço manutenções, benfeitorias, casa de veraneio, casa de praia, sítio, chácara, rancho.
eu compro um imóvel irregular, um sítio, uma chácara, um rancho, uma casa na praia, eu consigo fazer uso capião, mesmo namorando lá, porque eu tenho a posse alternada. É importante, hein? Então, para fazer uso capião, eu preciso ter posse. Pode ser direta, indireta ou alternada. Eu posso cumprir tabela do lápis temporal com soma de posse ou a posse complementar que você já tem aí o julgado, hein? Depois eu vou o quê? Para a posse mansa pacífica. E aí também tem informação que eu quero falar com vocês aqui. Muita gente segue um boato que a posse ela deixa de ser mansa pacífica quando tem uma ação em andamento distribuída. Não é verdade. Nós temos um entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre esse assunto, hein? Ah, professor, mas o juiz, num caso particular, num caso meu que eu estou advogando, ele falou que não era posse, não era mansa pacífica. Ele errou. Ele errou. Ele errou e você não questionou. Ele ou ela, né? Nós precisamos saber que a posse só deixa de ser mansa e pacífica a partir do momento que eu tenho uma decisão com trânsito julgado. O fator de existir uma ação em andamento não tira a posse mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica que é provada no uso capião judicial, no uso capião extrajudicial, através da certidão do distribuidor civil, eu só vou perder esse requisito quando de fato tem uma ação com trânsito julgado. E não é qualquer ação, hein? São as ações possessórias e são as ações petitórias. Esses dois grupos de ações que vão tirar a posse mansa e pacífica. As possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Nas petitórias, ação reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. Lembra daquela ação de resgate? Ação de resgate, eu posso usufruir dela em duas situações. A primeira situação, porque eu tenho uma cláusula de retrovenda. Lembra disso? Existem adjetos especiais. Eu falo que é o fast full, são cláusulas prontas no Código Civil. Eu vou lá, pego uma cláusula pronta e jogo no meu contrato de compra e venda. A retrovenda é uma cláusula que eu falo assim, o comprador, se eu quiser voltar atrás em 3 anos, eu posso, hein? E você vai ser obrigado a vender para mim, hein? Se você falar não, eu vou entrar com uma ação de resgate. Seria a primeira possibilidade de fazer a ação de resgate. A mais utilizada, inclusive. Mas qual que é a segunda possibilidade que nós vamos usar a ação de resgate, que muitas vezes a gente não aprende na graduação? Só aprendemos feijão com arroz. E é uma ação muito eficaz. Vamos dizer que um cliente bate lá na porta do seu escritório e fala, olha, doutora Fernanda, eu vendi um imóvel, inclusive para um parente do amigo do parente, e ele não passou o condomínio pro nome dele, pro nome dela. A Agroluz também não passou. Meu nome já foi negativado, SPC e Serasa, toda hora ligação de cobrança, o IPTU já apareceu uma notificação do CADIM, eu não aguento mais, eu ligo, eu falo, eu vou até lá, ele não me atende. O que eu posso fazer? Você pergunta para o cliente, o que você quer fazer? Você quer desfazer o negócio? Ah, eu queria. Como me arrependo de ter feito esse negócio? Pronto, aí, olha a possibilidade de você usar a ação de resgate, não pura. A ação de resgate pura é aquela que tem cláusula de retrovenda. Você vai querer comprar o imóvel que você vendeu, retrovenda, por causa da cláusula, que foi pactuada no contrato. Já essa segunda possibilidade, você vai usar a ação de resgate para quê? Para desfazer o negócio, porque o seu cliente tem provas do prejuízo. Qual prejuízo? SPC, Serasa, nome do CADIM, cobrança. Então, a ação de resgate ela é utilizada também pela doutrina de jurisprudência nessa segunda situação, e é muito eficaz, né? Essas 3 ações, reivindicatória, emissão na posse, que só tem posse no nome, que é a ação que nós vamos usar, mas nosso cliente precisa ter o registro, eu quero a posse pela primeira vez. Normalmente nós usamos essa ação nos dedicados da Caixa, ou usamos essa ação também, muitas vezes, quando o nosso cliente comprou um imóvel no leilão, arrematou, e ele quer ter a posse pela primeira vez, é emissão da posse, não reivindicatória, hein? A regra processual nossa no Brasil, qual que é? Se nós temos uma ação específica, nós vamos trabalhar com a ação específica. Se a ação de emissão da posse é uma ação específica para isso, nós vamos trabalhar com a ação específica. Então, o correto não é usar reivindicatório, o correto é usar a emissão da posse. Quando o nosso cliente comprou um imóvel no dedicados da Caixa, quando o nosso cliente rematou um imóvel no leilão, e tem alguém morando lá, o mutuário, ou não quer sair, é emissão da posse. Que, inclusive, eu posso fazer a ação de emissão da posse ou o pedido de emissão da posse. Porque o novo CPC, nas novas regras de asta pública, eu posso peticionar no próprios autos, né, quando o leilão é judicial, e a emissão ocorrer dentro dos autos, que é muito mais rápido. Então, fica atento em relação a isso. Esses 2 grupos de ações são de fato, as ações
Somente com o trânsito julgado que vão tirar a posse mais pacífica, hein? Outras ações não tiram a posse mais pacífica, hein? Nós tivemos um julgado do Supremo Tribunal de Justiça recente falando sobre a ação de arbitramento de aluguel. Muita gente acha, professor Júlio, arbitramento de aluguel tirou a posse mais pacífica. A ação de extinção de condomínio tirou a posse mais pacífica. Não tira, não, hein? E cá entre nós, boletim de ocorrência, não há nem que se falar, hein? Boletim de ocorrência, notificação judicial, extrajudicial, não tira a posse mais pacífica, hein? Eu falo isso porque muitas advogadas deixam de fazer uso capião, achando, entendendo que a posse não é mais mansa pacífica do cliente, e é um erro grave. Ou o próprio judiciário, num despacho, expõe essa situação e você não combate isso, achando que o judiciário não erra. Erra sim. Então, cuidado. Então, o que nós falamos aqui é algo muito importante em relação à posse pacífica. Vamos lá. A Fernanda levantou a mão aqui, ela apertou aqui, levantou a mão. Fique à vontade, doutora Fernanda. Pode, doutora Fernanda. Olha que legal que a doutora Fernanda está falando. Então, vamos dizer que a gente deixa na mão de um vizinho, né? Então, aquela chácara, aquela casa de praia que te enjoou, e não vai mais, não vai mesmo. Eu tenho uma casa na praia que eu não vou faz 2 anos. Mas por quê? Porque a última vez que eu fui, saiu uma briga da família. Então, eu fiquei com trauma. A gente é ser humano, a gente pega trauma. Eu falei, não vou mais, tá louco, a casa só sai briga. Eu nem tava lá. Mas eu fiquei só que sai briga. E a correria de vida, né? E o vizinho, mal intencionado, né? Ele faz manutenções. Como que a gente vai inibir isso? Aí ou nós vamos ter que, de fato, nunca deixar a casa parada, né? Ou alugar, ou emprestar, faz um comodato, ou um contrato de prestação de serviço, mesmo que não seja CLT, né? CLT caseiro, mas contrato de prestação de serviço. Ó, eu te pago R$ 500 por mês para você limpar a casa, olhar, cuidar para mim, R$ 200 por mês, nem seja um valor simbólico. Estou chutando um valor aqui. Porque se a gente não tem um contrato de prestação de serviço, uma prova nesse sentido, e aí o vizinho começa a fazer demais, aí já começa a se meter em situações que não era para se meter, benfeitorias, manutenções, começa a pagar condomínio, né? Começa a pagar, sei lá, o IPTU, ITR, certamente nós estamos entrando num risco já. Porque a posse alternada, que já é, de fato, uma posse para efeitos de uso capião, já de 7 anos para cá, segundo o Supremo, poxa, provei que eu faço manutenções, que eu tomo conta e o imóvel foi abandonado, eu vou ganhar uso capião. A doutora Fernanda está certíssima. Na verdade, numa situação onde nosso cliente, ou a gente mesmo, né, a gente vive essas situações no dia a dia. O que a gente pode fazer para se proteger? Não deixar de pagar o IPTU, de vez em quando faz uma manutenção, chama lá um pintor, dá um recibo aí que você pintou para mim. Agora, deixar tudo na mão de alguém, de um terceiro, seja vizinho, morador da rua, é um risco. É um risco porque com a decisão do Supremo, a posse alternada, ela permite o uso capião. Então, olha a dor de cabeça que a gente pode ter. Pode sim, pode dar muito errado. E eu tenho um caso assim, doutora Fernanda. Na verdade, hoje o processo está em andamento, mas o cliente, o que ele fez? Ele foi embora para os Estados Unidos e deixou a casa em Santa Amaro para o vizinho tomar conta. E esse rapaz que foi para os Estados Unidos se deu muito mal, né, gente? Primeiro porque a mãe e o pai dele é falecido, então ele confiava muito numa vizinha. E aí ele começou a mandar dinheiro para a vizinha. Ele juntou acho que uns $300 mil e mandou para a vizinha. Loucura, né? E aí a vizinha gastou o dinheiro, essa senhora, que ele ficava muito na casa dela, ele entendia que ela era uma mãe. E depois, o vizinho que tomava conta dessa casa também fez uso capião. Então, ele voltou, nós fizemos a habilitação do uso capião, então estamos falando que, na verdade, o vizinho só tomava conta.
Ainda não tivemos julgados, mas ser humano, né, gente? Tem muita gente boa, mas tem gente capaz de tudo, né? Tem capaz... Nossa. É complicado, é complicado. E o uso capião, filho, né, fazendo contra pai, não existe uso capião contra ninguém, mas hoje, se a gente quer se proteger em relação ao uso capião, nós mesmos, orientar o cliente, tem que alugar, tem que emprestar. A partir do momento que o imóvel fica parado, e essa questão, vou embora para outro estado para trabalhar, vou embora para outro país, isso sempre dá errado, né? Sempre dá errado, né, doutor Fernando? Doutores, eu queria também falar com vocês aqui, olha como as coisas mudam, né? Nós tínhamos vários motivos, algo em torno de 8 motivos que suspendiam o direito de uso capião, ou geravam impedimento de uso capião. E olha como essa situação mudou também. No passado, quais eram os impedimentos? Não dava para fazer uso capião. E hoje nós já temos algumas mudanças doutrinárias de credencial. Eu falo que o direito imobiliário ele é muito dinâmico, né? Muda muito rápido, fácil. Quando nós falamos de situações de impedimento ou suspensão de uso capião, a primeira situação é entre cônjuges, na constância do matrimônio. Não é possível ainda fazer uso capião. Quando eu vou fazer uma ação de uso capião, eu sou obrigado a colocar no polo da ação a minha companheira ou meu companheiro. A não ser uma saída, é fazer ele assinar uma declaração, ele ou ela, eu junto no processo, dizendo que ela ou ele tem conhecimento do processo e não tem interesse na causa. Salvo isso, eu vou ter que pedir para citar ele ou ela. Olha que situação. De desconsórcio necessário, ação imobiliária. Mas ainda está pacificado que entre cônjuge na constância do matrimônio não caberia e não cabe o uso capião. Isso ainda está pacificado. A segunda situação, também interessante, e aí eu também quero que você fique atento, é entre ascendente e descendente durante o pátrio poder. Nós sabemos aqui que o pátrio poder é até os 18 anos. Uma vez eu atendi um rapaz, ele falou assim, eu tenho 25 anos de posse. Eu falei, você tem 25 anos de posse? Mas você tem quantos anos? 21? Não, tenho 25. Eu falei, você não tem 25 anos de posse. Por quê? Porque essa posse, para você fazer o campeão, ela é contada a partir dos 18. A hora que não existe mais o pátrio poder. Então, presta atenção nisso, porque muitas vezes nós erramos a tese do campeão e vamos perder no judicial ou ter indeferido lá no cartório em virtude desse erro de cálculo. Ainda é pacificado, sim, que entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio poder, não é possível o campeão. Então, fique atento em relação a isso. Outro ponto, terceiro ponto também, que é objeto de questionamento de impedimento de suspensão do campeão. Entre tutelados ou curatelados, hein? E seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela.
Isso continua muito evidente ainda na doutrina e na jurisprudência, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Cuidado quando você assume uma ação de uso capião, judicial ou extrajudicial, e você percebe que tem interdição no meio. Cuidado com isso, hein? Será que quem está fazendo uso capião, ele ou ela, será que ele não foi autor de uma ação de interdição, não é o responsável legal? Cuidado que isso vai fazer você perder a ação ou ter o procedimento de uso capião indeferido no cartório também. Então, também merece uma atenção especial. Outro ponto também, uso capião contra incapazes, tais como menores de 16 anos, enfermos ou portadores de deficiência. Também está pacificado também a impossibilidade de fazer uso capião contra. Uso capião não é contra ninguém. Vamos usar isso de forma didática. Depois a gente vai explicar melhor isso. Tem incapaz no meio, menor, cuidado, hein? Se você não conseguir trabalhar muito bem isso, também você vai perder a ação do uso capião, hein? Ou requerimento no cartório. Então, um ponto importante que nós temos que conversar também. Mais um ponto de causa de impedimento e suspensão de uso capião. Contra os ausentes, gente, do país em serviço público, da União, dos estados, do município. Então, vamos dizer que você assume um caso de alguém que foi fazer um serviço público para a União, estado, município. Cuidado, hein? Parece que não, parece que é algo teórico, parece que é algo de concurso público, mas acontece. Eu falo quando eu acerto e falo quando eu erro. Acho que a gente tem que fazer isso. Ninguém é super-herói, né, de acertar tudo. Nós tivemos um caso onde eu fui procurado para fazer uso capião para um casal do lado do metrô do Tucuruvi. Do lado do metrô, um casarão. Eles moravam na rua. Eles perceberam que a casa estava parada há muito tempo, eles entraram na casa e procurou o nosso escritório para fazer uso capião. Nós ingressamos com o uso capião, a água já estava no nome deles, luz, energia, já tinha um lapso temporal também, já cumprindo o determinado do uso capião constitucional, e apareceu alguém na contestação e provou que essa pessoa foi morar nos Estados Unidos a serviço público, ou seja, perderam a ação de uso capião. Então, por mais teórico que pareça, numa situação quando ausentes em serviço, né, serviço público, na União, Estado, Município, isso gera impedimento à suspensão de uso capião também. Então, atenção em relação a isso. E a mesma regra, gente, contra os fatos que estiverem a serviço das Forças Armadas, em tempo de guerra, que aí parece ser mais teórico, mas também é importante lembrar. Existia um impedimento, aí já vem a primeira mudança jurisprudencial, quanto ao prazo. Você tinha que fazer uso capião no passado. Se você fazer uso capião constitucional, tem que ter 5 anos de posse. O seu cliente, eu, você, teríamos que provar na ação 5 anos de posse. Não tinha conversa. Porque para fazer uso capião, eu tinha que ter o lapso temporal completo. E o entendimento mudou. Graças ao julgado que nós conversamos aqui, o entendimento mudou. Não existe mais a necessidade de ter o prazo completo. O RESP 1361-226, que foi o julgado, o recurso especial, deixou muito claro que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, e virou tese isso, hein? O ideal, quando eu vou advogar para alguém que está faltando um período de lapso temporal, eu abrir um tópico do prazo para o uso capião que pode ser completado no decorrer do processo judicial. E falar do RESP, né? Falar do RESP 1361-226, que é o RESP que mudou água para o vinho. Então, era uma causa de impedimento, hoje não é mais. Tá? Então, no passado, eu tinha que ter o prazo, o lapso temporal atingido, completado. Hoje não. Hoje não podemos dizer mais que o prazo que não foi atingido, não foi completado num todo, seja uma causa suspensiva de impedimento. Tá? Então, é importante também. Mais um ponto também que eu queria falar também, quando o possuidor ocupa o imóvel tendo conhecimento de que não é proprietário, como ocorre com caseiros, locadores, entre outros. Isso aqui continua evidente, sim, que não cabe o uso capião. Né? Então, aquele que quer fazer o uso capião e a outra parte, em matéria de defesa, na contestação da habilitação, provar que é inquilino, que é um empréstimo comodato, também não vai ter sucesso na demanda. Caseiro. Mas cuidado, hein? Cuidado, porque nós tivemos uma mudança jurisprudencial também. Qual foi essa mudança? No passado, se você era inquilino, ou se você morava no lugar, no imóvel, em virtude de um empréstimo, parecia que você ficava condenado. Você não poderia mais fazer uso capião. Hoje não.
A doutrina e a jurisprudência separam os lapsos temporais. Então, eu pago aluguel durante 5 anos. Faleceu o proprietário. E eu fico lá mais 5 anos, sem pagar aluguel. Se eu faço uso capião funcional de 5 anos, vamos usar ele como exemplo, eu posso ganhar ação de uso capião. Não só posso, como provavelmente eu vou ganhar. Por quê? Eu não estou trabalhando com lapso temporal que eu era inquilino. Então, cuidado com isso. Também é importante falar. Outras mudanças jurisprudenciais que eu queria falar com vocês aqui. Uso capião de imóvel financiado. A jurisprudência manteve o que sempre existiu. Vou fazer uso capião do imóvel financiado. Não. Quem aparece no contrato de alienação fiduciária não pode fazer uso capião. Se fizer, pode até distribuir a ação, mas vai perder. O direito não vai proteger o enriquecimento sem causa. Vou fazer um financiamento imobiliário de 30 anos, eu fico 10, faço uso capião, não pago 20. Não tem lógica, né? Então, cuidado. Uso capião de imóveis financiados pela Caixa ou qualquer outro banco. Quem aparece no contrato, a parte, não pode fazer uso capião. Continua pacificado. Outro entendimento importante, imóveis públicos, só que esse nós tivemos mudança também. Professor Júlio, é possível fazer uso capião de imóvel público? Nós aprendemos na graduação que não. Aprendemos de forma totalmente neutra, omissa, né? Não pode. Na graduação, curso preparatório para OB, cuidado, não é bem assim. Não é bem assim. A doutrina e a jurisprudência, julgados recentes, provam que existe a possibilidade de você fazer uso capião de imóvel público, desde que você consiga provar alguns requisitos. Quando nós falamos da classificação do bem público, nós temos várias classificações de bem público, né? O uso comum de todos, uma praia, uma calçada, uma rua. Não é possível fazer uso capião. Não é possível fazer uso capião porque é de uso comum de todos. O imóvel público com destinação social, então uma escola, uma autarquia, não dá para fazer uso capião, você vai perder. Agora, um imóvel público sem destinação social é possível, hein? Nós temos algumas decisões, já no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul também, várias decisões, a possibilidade, sim, de fazer uso capião de imóvel público quando não tem a destinação social. Aí você vai falar, professor Júlio, de onde veio isso? Se você digitar no Google lá, uso capião de imóvel público, CDHU, é possível. No passado, não era possível, por quê? Porque a origem do imóvel era vinculada ao bem público, ao interesse público. Então, hoje você consegue fazer. Então, nós temos várias classificações de imóveis públicos. Algumas delas, realmente, nós não vamos conseguir fazer uso capião. Mas dependendo, se é um imóvel público em nome da União, do Estado, do município, totalmente abandonado, cuidado, hein? Já temos várias jurisprudências nesse sentido para fazer uso capião, sim. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque nem todo imóvel público, como aprendemos na graduação, porque é fácil, né, responder para o cliente. Não cabe, viu? Está na Constituição Federal, inclusive. Mas não é bem assim. Claro que na maioria das classificações dos imóveis públicos, você não vai ter sucesso na demanda de uso capião. Uso comum do povo, né? Rios, mares, não vai ter. Está muito esclarecido isso no Código Civil e na Constituição Federal. Uso especial, mas imóveis abandonados, e tá cheio, hein, gente? Tá cheio. Um cliente fez uso capião no imóvel na Pamplona. O imóvel era do Banco do Brasil. Ganhou ação. Porque era um imóvel que se tornou, passou a ser do Banco do Brasil, foi adjudicado e ficou lá largado por quase 40 anos. Então, existe a possibilidade, sim. Só preciso analisar a natureza. Nós temos uso especial, uso comum de todos, o imóvel público dominicais, que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas, né, direito público, também não vou conseguir ter sucesso na demanda. Mas se eu provar que aquele imóvel público, ele de fato está abandonado, existe uma possibilidade, sim. Eu sempre falo que nós temos o uso capião simples, o café com leite e o mais complexo. O mais complexo é alguma situação polêmica. Se nós estamos trabalhando numa situação polêmica, o que nós temos que fazer nas nossas peças? Temos que abrir um tópico do pré-questionamento, apresentar jurisprudência. Nós temos que trabalhar na nossa peça, na exordial, no sentido recursal. Para ter teses de recurso de apelação, teses de recurso de apelação, de agravo de instrumento quando necessário. Então, nós temos que trabalhar um uso capião diferente quando se trata de casos polêmicos. Então, muita atenção em relação a isso, hein? Então, também mudança doutrinária e jurisprudencial. Outra mudança também, muito importante, é o uso capião de herança, né, gente? O uso capião de herança. Sempre a gente conversou sobre isso. Professor Júlio,
o uso capião de herança não cabe? Cabe. A partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça também, existe a possibilidade de fazer uso capião de herança, sim, objeto de herança. Temos requisitos que devem ser provados, senão a gente não consegue ter sucesso na demanda. Mas é uma realidade. No passado, fazer uso capião, objeto de herança, era fazer e perder a ação. Hoje não. Hoje existe essa possibilidade, sim. Ficou bem esclarecido isso. Quando nós falamos de uso capião de herança, nós tivemos uma mudança jurisprudencial e doutrinária. O Superior Tribunal de Justiça também, na época, entendeu, através de um RESP, o RESP é um 163-1859, 163-1859. Nesse momento, essa decisão que ocorreu em 2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível uso capião de herança. O herdeiro pode fazer uso capião. O herdeiro, a herdeira, basta provar os requisitos do uso capião, posse, mansa pacífica nos nomes, e 2 requisitos a mais. Então, atenção a esses requisitos a mais. Primeiro requisito a mais, que eu preciso provar no uso capião de herdeiro, objeto de herança, gestão exclusiva. Gestão exclusiva. Eu preciso provar que meu cliente faz manutenções, benfeitorias com exclusividade. Ele faz a gestão do imóvel, sozinho, sozinha, exclusivamente. Segundo requisito que ficou pacificado, a posse exclusiva. A posse exclusiva. Eu preciso provar que o meu cliente tem a posse exclusiva, ou seja, ele faz o que quer no imóvel, só entra quem autoriza, ele ou ela, posse exclusiva. Se eu vou trabalhar com o uso capião de herança de herdeiro, objeto de herança, além dos requisitos normais do uso capião, ou da espécie que eu escolhi, tem mais de 36 espécies, eu preciso trabalhar muito bem esses requisitos paralelos, hein? Gestão exclusiva e posse exclusiva, para que eu consiga ter sucesso na demanda, hein? Isso aparece graças ao RESP 1631-859. Inclusive, doutores, o que eu quero trazer para vocês? Nós temos uma situação que é uma tese, né? Que nós vamos usar contra, quando nós estamos advogando do outro lado. Nós estamos advogando para quem não quer que o uso capião seja procedente. Qual que é a tese que nós usamos? A mera tolerância. Não, o herdeiro está aí porque é minha irmã. É irmã do meu cliente, é irmão do meu cliente. Eu fiquei com dó, ele ficou aí morando aí, viu? É mera tolerância. A posse exclusiva e a gestão exclusiva quebra isso, hein? Quebra a mera tolerância, tá? Então, seria a contratese da mera tolerância. A Thaís levantou a mão aqui, hein? Pode falar, Thaís. Bom dia, e parabéns pelo quadro bonito, hein? Você tem um quadro bonito, é um castelo, né? Que legal, hein? Pode, pode. Nós vamos aprofundar o assunto. O uso capião, nós temos essa mania de falar mesmo, né? Contra. Mas o uso capião é uma ação declaratória, né? Tanto é que quando eu vou fazer a ação de uso capião, o ideal é não colocar réu. Um dos maiores erros nossos, dos advogados, é colocar réu na ação de uso capião, em face, contra. A gente foge até uma regra processual civil. O uso capião é uma ação declaratória. Então, nós batemos na porta do Poder Judiciário, quando é feita uma ação, e se via requerimento, batemos na porta do cartório, que é a delegação do Tribunal de Justiça, para falar, cartório ou Poder Judiciário, eu tenho a posse, mas pacífica nos nomes, eu quero me tornar proprietário. Então, é uma ação que nós vamos pedir a citação, no caso judicial, dos últimos proprietários, dos seus herdeiros, dos confrontantes, dos confinantes, mas não tem réu. Infelizmente, outra questão que eu queria falar para todos aqui, para a gente relembrar, o site do TJ, ele é falho, né, gente? Em muitos estados. Então, quando você vai distribuir uma ação de uso capião, você é obrigado a incluir um réu de mentirinha. Você tem que pegar lá quem está na matrícula e colocar lá, mentirinha. Porque o sistema do TJ está errado, ele é falho. E tem outras falhas também no objeto de reclamação. Mas o ideal, e dizem que vão consertar isso, a primeira vara de públicos já falou que fez um requerimento para isso, o setor de sistema, não incluir réu nenhum, não tem réu de capião. Então, nós temos uma situação que não tem réu de capião, então não é contra ninguém. O uso capião de herdeiro, o que a gente tem que fazer para ter sucesso na demanda?
deixar muito claro que a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva. Porque quando a gente consegue provar isso, a gente consegue tirar fora aquela tese da mera tolerância. Eu consigo fugir que o imóvel não foi emprestado, foi abandonado. É justamente isso que faz eu ter sucesso na demanda. Não é exclusiva. A partir do momento que paga um aluguel simbólico, um exemplo, a partir do momento que tem prestação de contas, ó, meu irmão, eu moro aqui, mas você me ajuda aqui, viu? Tá tendo filtração, você precisa, vamos dividir meio a meio. Você já quebrou essa posse exclusiva, né? Então, de fato, se isso acontecer, a gente tem prova e está divulgando do outro lado, a gente vai quebrar esse uso capião, né? Porque a gestão exclusiva caiu por terra. Agora, o que é interessante, doutora Thais? Muitos juízes, nós temos, vamos falar do uso capião judicial. Quando nós distribuímos uma ação de uso capião judicial nas varas especializadas, a primeira vara pública, a segunda em São Paulo, né, e muitos municípios que têm vara especializada, é sensacional. Porque, em regra, eles conhecem muito o assunto, ou pelo menos conhecem. Quando nós distribuímos, ou somos obrigados a distribuir uma vara civil, poxa, a vara civil julga divórcio, alimentos, colisão de veículo, e vai julgar os capião. Talvez esse juiz, essa juíza, esse assessor, essa assessora, não conheça o assunto, não goste do assunto, é uma realidade. É onde faz muita confusão. É onde sai aqueles despachos, ó, procure o cartório para depois vir aqui. Ou apresente a prova do inventário que foi distribuído. Ou apresente o formal de partilha que chegou à conclusão. O problema é, um juiz ou uma juíza que não conhece o assunto, normalmente de uma vara que não é especializada, se a doutora não domina o assunto e não faz uma peça corrigindo isso, reorientando, você vai travar no processo, né? Que nem o caso, a doutora faz uma ação de uso capião para um herdeiro. Aí o juiz ou a juíza solta o despacho. Providenciar o inventário. O uso capião deverá ser feito na última possibilidade. A doutora tem que ter argumentos. E quais seriam esses argumentos? Excelência, é importante se atualizar, né, com cuidado, claro, com educação. É importante se atualizar que a nova jurisprudência permite o uso capião de herança, conforme RESP 13.61.226, a posse, conforme anunciado 492, é sui generis. Eu não sou obrigado a dar entrada no inventário ou distribuir o inventário chegará ao final para que eu possa fazer uso capião. Entendeu, doutora? Então, vai muito, né? Vai muito dessa justificativa que nós vamos usar. Em alguns casos, já aconteceu aqui comigo, eu fui despachar com o juiz, com a juíza, despachei muito online em época de pandemia. E eu percebi realmente que o juiz não gostava do assunto posse, propriedade, não tinha um preparo. E ainda bem, educadamente, que ele entendeu, ele e ela, que já aconteceu também em São Caetano também. Então, vai muito disso, dessa justificativa que nós vamos apresentar. Mas, em regra, se a gente for seguir a jurisprudência hoje, correta, atual, não sou obrigado a fazer inventário para fazer uso capião. Ou distribuir o inventário para fazer uso capião. Porque o uso capião é com base na posse. E a posse é um direito sui generis, conforme anunciado no 492. Tanto é que eu posso comprar a posse, posso vender a posse, através de sessão de direitos possessórios e afins. Hoje, a Receita Federal, ela orienta você a declarar um imóvel irregular. No passado, não. Porque a posse, ela passou a ter um status diferente. Nós temos vários status em relação à posse, e entre eles, a posse tem valor econômico. Esse status diferente que a posse tem, faz com que a Receita Federal oriente você a declarar. Outra decisão importante também, o Supremo. O Supremo decidiu, recentemente, acho que os doutores vão se lembrar, o imóvel irregular não entrava na partilha de bens no divórcio. Hoje entra. A posse entra na partilha de bens. Então, mudou da água para o vinho o conceito posse. Então, nós temos muitos juízes, juízas que, infelizmente, não gostam do assunto, não estão preparados, que podem ali atrapalhar no decorrer de um processo de uso capião, principalmente o uso capião de herdeiro. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos apresentar uma reconsideração, nós vamos trabalhar em cima disso. E acontece, né, doutora? Acontece muito. Tanto é que quando a gente assume um caso de uso capião polêmico, imóvel público, uso capião de herdeiro, o que eu oriento fazer? Já abre um tópico do pré-questionamento. Abre um tópico da questão notória, de forma doutrinária e jurisprudencial. Inclusive, se possível, trabalhar até em preliminar. Porque a preliminar, antes dos fatos, nós sabemos que obriga o assessor ou assessora, que faz um resumo para o juiz normalmente, fazer algo melhor, né? Fazer algo bem feito no sentido de preparar ele faz um resumo mais atualizado, né? Isso é importante. Imagina, doutora. Felipe, fica à vontade, Felipe.
Bom dia, Felipe. Esses casos de uso capião que nós vamos fazer, sempre de temas polêmicos, não tem jeito, é uma peça que vai dar mais trabalho, né, gente? É uma peça que nós vamos ter que abrir um tópico do pré-questionamento para efeitos de recursos superiores, nós vamos ter que explicar melhor, talvez distribua a inicial, depois faça uma peça a título de esclarecimento, que pode fazer isso, né? Distribui a ação do capião, depois distribui uma outra peça, com base no princípio da cooperação, a título de esclarecimento para explicar melhor. Talvez isso ajude a gente não ter dor de cabeça e vamos ser sinceros. É, é verdade. Situações que a gente perceba que estamos em risco, tem que fazer como dado, faz uma alocação simbólica, vale R$ 1.000 o aluguel, faz 500, mas tem que fazer isso. Senão você, hoje, eu percebo que o Superior Tribunal de Justiça ele abriu a porteira, né? Ele abriu a porteira para uso capião. E é uma tendência mesmo. Nós temos alguns projetos de lei, tem um projeto de lei, gente, que eu acho que vai passar, que é o uso capião de 2 anos. Então, se a pessoa provar que tem a posse há 2 anos, ela pode fazer uso capião. Então, muita coisa ainda vai acontecer nesse cenário. E é uma tendência. Você vê que surgiu já há algum tempo, né? A REURB, o uso capião extrajudicial, agora a dedicação compulsória. Por quê? Porque chegamos num momento que tem muito imóvel irregular no Brasil ainda. Então, o Poder Judiciário quer fazer o quê? E os cartórios também, né? Quer regularizar, a sociedade quer regularizar. Então, se a gente não quer correr esse risco, nós temos que blindar. E blindar o patrimônio em relação ao uso capião, ou é alocação ou é comodato. O que eu não posso fazer é abandonar o imóvel, deixar que o outro pague o condomínio, pague o IPTU, que vai dar errado, né? Não mais se a pessoa agir de má fé. Vai dar errado. É verdade. Inclusive, se a gente parar para pensar, quantas mudanças nós tivemos a respeito do uso capião? O próprio direito de laje foi uma inovação. Né? A gente nunca poderia imaginar que eu conseguiria regularizar o puxadinho em cima, embaixo, no fundo. Hoje é possível. Tem até um uso capião específico que surgiu, o uso capião de direito de laje, nós vamos conversar hoje sobre ele. Então, tem muita coisa nova, muitos conceitos novos, e a verdade é essa: houve uma facilitação. Mas isso também aparece na Constituição Federal, né? Nós temos o princípio da função social da propriedade. Então, a propriedade tem que ser usada. A partir do momento que eu tenho uma Constituição que tem um princípio que classifica, né, o imóvel tem que ser usado, o imóvel não pode ficar acima, né, a propriedade acima do direito de moradia, nós temos uma facilitação muito grande. Então, tem que blindar. Hoje, quem não quer perder imóvel para uso capião, a gente precisa ajudar no sentido de orientar bem para poder fazer com que essa pessoa se blinde, né? E blindar, ou é alugar ou emprestar, mas tem contrato, né? Tem que ter contrato. É uma realidade. Agora, aqui também o Rodolfo, fica à vontade, Rodolfo. Estamos. Tá.
a pesquisa é falha e o cadastramento também é falho, né?